Pronto, está gravando. Deixa eu abrir aqui uma tela. É Júlia, né? Giulia? É assim mesmo que pronuncia? A pronúncia é Julia, como se fosse D. Ah, pronto. Pois, então, beleza, Júlia. Fica-se à vontade aqui, né? Sinta-se à vontade. E você chegou a dar uma olhada lá nas aulas? Sim, eu comecei a assistir, eu já tinha dado uma olhada no AVA, aí dá para acompanhar. Pessoal, estão me ouvindo? Sim, professor. Pronto, eu tive uma pequena queda de internet aqui. Júlia, você conseguiu entrar e assistir as nossas aulas anteriores? Consegui assistir algumas. Não consegui assistir todas, não, mas até a segunda, foi a terceira, eu consegui ver. Pronto, tá bem. Pessoal, hoje a gente vai estar dando aqui a nossa última aula antes da prova. Nós vamos ter uma prova semana que vem, tá bem? Aí, geralmente, não sei como é que os outros professores estão fazendo, eu dou a prova, aqui no caso, que vai ser na quarta-feira, né, à noite, e aí vocês têm 24 horas para resolver a prova e me mandar por e-mail em PDF. Tá bom? É relativamente bastante tranquilo, porém, espero aqui o máximo de dedicação de vocês, né, como sempre. Então, pessoal, a gente vai estar aqui agora, iniciando aqui a sessão 2.3. Deixa eu abrir aqui. Então, a aula passada aqui a gente estudou gestão da qualidade nas obras e agora a gente vai estar estudando aqui gestão, monitoramento e controle dos riscos. Então, pessoal, como eu venho sempre batendo aqui na tecla, eu já trato vocês aqui como futuro engenheiros civis. Então, hoje eu vou precisar bastante da participação de vocês, tá bem? Hoje a gente vai fazer aula junto aqui, a gente vai estar conversando aqui sobre riscos, tá bom? A gente vai estar fazendo aqui algo que vocês, não sei se alguns de vocês já ouviram falar, mas vocês vão se acostumar depois, que é um termo bastante utilizado aqui no gerenciamento de obras, que é o brainstorm. Alguém já ouviu falar nessa palavra? Já Já. foi. E alguém Se eu pode não, me dizer o que é que significa? se eu não me engano, acho que é chuva de ideias. Isso, tempestade de ideias. Na verdade, o brainstorm nada mais é do que uma reunião de algumas pessoas discutindo ideias a respeito de um determinado tema e procurando soluções, né? Então, aqui é um termo bastante utilizado aqui em gerenciamento de obra, na qual a gente tem, basicamente, assim, um problema e várias pessoas conversam a respeito desse assunto e com opiniões diferentes, conseguem chegar no resultado, numa solução em comum. Deixa eu aceitar aqui. Pronto, pessoal, a gente vai estar falando aqui sobre gestão, monitoramento e controle dos riscos. Controle dos riscos, nesse caso, como a gente está falando aqui de obras, né? Então, controle dos riscos das obras. Tá bem? Então, na verdade, tudo que a gente faz, a gente corre um risco, né? Tudo que a gente executa na nossa vida, a gente corre o risco de dar errado ou o risco de dar certo. Né? Inclusive aqui, é até um dos temas aqui a respeito, que na sessão trata, que risco não é só negativo. Então também a gente tem um risco positivo, o risco também de dar certo. Tá bem?
Pessoal, eu vou ser bastante prático nessa aula aqui. A gente vai estar fazendo um estudo de caso simples aqui no Excel, tá bem? Então, o que é que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar identificando alguns riscos, analisando analisando e tentando achar algumas soluções para eles. Tá bem? Daqui a pouco eu volto aqui nessa matriz SWOT aqui para vocês verem. Deixa eu compartilhar a tela aqui no Excel. E aí nós vamos construir juntos aqui esse estudo de caso, tá bem? Eu vou precisar aqui, pessoal, realmente da participação de vocês aqui comigo. Vocês estão conseguindo ver aqui a tela do Excel compartilhada? Sim. Pronto. Então, beleza. Deixa eu colocar aqui na minha anotação. Então, pessoal, hoje a gente vai estar estudando aqui sobre gerenciamento de riscos, tá bem? A gente vai estar aqui utilizando uma técnica bastante importante chamada de brainstorming, que nada mais é do que a tempestade de ideias. Tá bem? Pessoal, vocês, como futuros gestores, vocês vão estar ouvindo bastante essa palavra aqui mesmo no decorrer da área de vocês. Ainda mais agora, com o avanço da tecnologia, o brainstorming aqui está algo muito mais comum. Tá bem? Então, vamos lá. Gerenciamento de riscos. A gente vai aqui fazer um estudo de caso. Tá bom? Vou procurar aqui um caso mais prático e perto da gente aqui possível. Vamos lá. Que estudo de caso é esse que a gente vai estar analisando aqui? A gente vai estar analisando a construção de um galpão com estrutura metálica Presta atenção. A gente vai estar analisando aqui a construção de um galpão, no caso ele vai ser com estrutura metálica, no povoado de Rodagem, município de... Alguém sabe aqui? De que cidade pertence esse município aqui que eu estou falando? É pertinho da gente aqui. Lapão, não? Lapão. Lapão? Eu estou falando, tem até alguém de lá, né? Então, vamos aqui. A gente, temos uma empresa, somos engenheiros civis aqui, ou você pode até ter sido contratado simplesmente para gerenciar. Mas, veja bem, a gente vai estar analisando aqui a construção de um galpão, né, um galpão com estrutura metálica, aqueles pilares metálicos, a cobertura com vigas, né, e treliças metálicas, né, com as telhas. E esse galpão ele vai ser construído no povoado de Rodagem, aqui no município de Lapão. Tá bem? Deixa eu colocar uma imagem aqui para ficar... para a gente ficar analisando ela e ter em mente aqui como seria mais ou menos. Pronto, vou deixar essa imagem aqui no canto. Então, aqui, pessoal, o galpão seria mais ou menos nesse estilo aqui, vocês estão vendo, né? Qual é o galpão que a gente vai construir aqui? Estrutura metálica, ou seja, os pilares metálicos, os pilares já vêm prontos, metálicos, mas toda a estrutura da cobertura também metálica, tá bem? Aqui a gente vê aqui o fechamento com bloco, aqui está com bloco de cimento,
Tá bem? A gente vê aqui que essa imagem também está aparecendo estar numa zona rural, né? Essa imagem aqui. Eu peguei essa imagem qualquer só para a gente ter uma base e ficar tendo ela como uma base aqui para o nosso estudo, tá bom? Então, preste atenção. A gente vai estar estudando aqui uma construção galpão, estrutura metálica no povoado de Rodagem, município de La. Vou colocar aqui algumas observações. Primeira observação. Os perfis metálicos serão comprados em empresa de Feira de Santana. Tá bem? Por um motivo qualquer, a gente está fazendo aqui simplesmente um estudo de caso. Vamos supor que o proprietário já tenha até negociado esses perfis metálicos lá em Feira de Santana, ou ele já tenha até feito algum orçamento. Mas vamos supor que nós chegamos no planejamento da obra, né? A gente está aqui no início da obra, ela não começou ainda, e a gente está aqui analisando os riscos. Lembrem bem, a gente está na aula de hoje fazendo o gerenciamento de riscos, tá bem? Pronto. Então, a primeira observação é que os perfis metálicos eles serão comprados numa empresa de Feira de Santana, ou seja, ela vai vir de Feira de Santana. Tá bom? Outra observação, as telhas serão compradas em Salvador. Por algum motivo também, né? O proprietário também quis comprar as telhas em Salvador. A gente vê que nós temos a estrutura metálica, veja na imagem aqui, a gente tem a estrutura e tem as telhas também. Então, não necessariamente no mesmo local que você comprou a estrutura metálica já vai fornecer a telha. Talvez você teve alguma vantagem, né, de comprar a telha em outro local. Na nossa situação aqui, a telha vai ser comprada em Salvador. Beleza? E a areia grossa será comprada em Jacobina, que, por sinal, é uma das melhores areias que nós temos aqui na nossa região. Areia grossa, tá bem? Eu, particularmente, eu utilizo bastante a areia grossa também de Jacobina. Então, vamos lá. Temos essas três observações aqui. Pessoal, onde é que a gente vai utilizar areia grossa? Areia grossa aqui numa obra como essa. A areia grossa, geralmente, ela é utilizada na mistura do concreto. Não é? Então, onde é que a gente vai ter concreto aqui numa obra dessa? A gente tem concreto aqui nas sapatas, né, de cada pilar desse aqui. A gente tem concreto nos pilares até chegar no nível 0. Ou seja, para você ter aqui a estrutura metálica, você tem que ter primeiro uma estrutura de base para sustentar ela. Então, aqui a base, o pilar que está, entre aspas, enterrado, ele geralmente é de concreto, né, de concreto armado. Então, se é de concreto, nós iremos precisar de areia grossa. Outro local também que vai precisar de areia grossa numa obra como essa é no contrapiso, né? A gente precisa da areia grossa para poder bater o contrapiso. Então, beleza. De qualquer forma, temos aqui 3 observações, tá bem? Que iremos levar em consideração. Deixa eu fazer aqui um... Pronto. Tá bem, pessoal? Agora vamos aqui começar a fazer o nosso gerenciamento de riscos. Então, o que é que a gente vai estar fazendo aqui? Nós vamos primeiramente identificar os riscos, tá bem? Nós vamos, deixa eu aumentar aqui, identificar quais são esses riscos. Nós vamos analisar cada risco desse, cada risco que iremos encontrar numa obra como essa aí. Nós vamos também atuar
Ou seja, não adianta a gente simplesmente identificar o risco, analisar e não atuar, a gente não trabalhar em cima dele e monitorar. Então, esses são os 4 pilares aqui na análise do gerenciamento de risco, tá bem? Então, preste atenção, a gente vai identificar, analisar, atuar e monitorar. Então, essas são as 4 palavras-chave no nosso estudo de gerenciamento de risco, tá bom? Então, vamos lá. Ó, lembrem que a aula de hoje é brainstorm, tá bem? Então, vamos lá. Pessoal, analisando essas informações iniciais que nós temos, qual seria um risco que a nossa obra está correndo? A princípio, pode bater um branco, mas é assim mesmo. Você vai ver no final da aula que a gente vai identificar vários riscos aqui. Tá bem? Mas vamos lá. Você é engenheiro civil, você está sendo contratado para acompanhar essa obra, não é, desde o início. Então, você tem que fazer o gerenciamento de riscos. Tá bem? Então, toda obra você consegue fazer o chamado gerenciamento de riscos. Então, pessoal, vamos lá. Qual seria um primeiro risco que podemos encontrar numa obra como essa? Alguém pode falar Acho que alguma o coisa? primeiro risco que a gente pensa assim é o atraso da entrega dos materiais, Ótimo. Uhum. já que são de Bom, outras cidades. justamente. Então, ótimo. Foi, Júlia? Foi. Pronto. Então, vamos lá. Primeiro risco. Vou colocar aqui. Possibilidade de atraso na entrega. Agora, preste atenção. A gente tem um material de feira e outro de Salvador. Então, claramente a gente vê que aqui são 2 riscos, né? Então, eu vou colocar aqui 2 separados. Possibilidade de atraso na entrega dos perfis e possibilidade de atraso na entrega das telhas. São 2 riscos que nós corremos nessa obra, não é? Claramente. Então, bem, vamos tentar identificar mais um. Alguém pode falar mais algum? Professor, talvez outra coisa que pode acontecer assim chuva, né? Pode ser que chova e daí atrase mais, ó. Justamente. Muito bem mesmo. Até agora vocês estão acertando todos aqui e tendo boas ideias. Então, como se trata de uma obra numa zona rural, foi por isso que eu coloquei aqui povoado de rodagem, justamente para tocar nesse tema também. Como se trata numa obra de zona rural, a possibilidade de chuva é um risco, não é, que pode atrapalhar de forma enorme aqui a nossa execução. Não é? Então, eu vou colocar aqui possibilidade de chuva, que no caso aqui pode dificultar bastante o acesso e a execução, né? Então, possibilidade de chuva. Pronto. Mais algum, pessoal? Ó, tentem entrar no caso em si. Você vai estar fazendo, né, uma obra num povoado, né, aqui do município de Lapão. Você vai estar comprando esse material de longe, tá bem? E você vai ter que concluir. Então, qual seria mais um risco que nós estamos correndo numa obra como essa? Talvez outro professor. Opa, desculpa, Jorge, quer falar? Qual? Acho que Jorge já ia falar. E fala, Jorge. Não, pode falar. Outro que eu vi aí, talvez pelo fato de ser em zona rural, é a falta de, assim, eu acho que é mão de obra, né? Porque pelo fato de ser zona rural, às vezes não tem mão de obra qualificada.
para fazer essas Isso. montagens dessas estruturas metálicas, essas telhas, não é qualquer um que faz isso. Esse é um ponto importante, esse é um ponto bastante importante. Porém, eu não vou colocar aqui ele como um risco, porque assim, ele é um ponto tão essencial para a execução que, por exemplo, o risco de não ter a mão de obra, na verdade, eu acho que ele nem se enquadra como um risco, porque na execução a mão de obra será o principal, né? Então, você ter a mão de obra para executar já é vamos supor, a primeira preocupação que você teria. Agora, na mão de obra em si, nós temos um risco aí. Qual risco é esse aí? Do trabalho da mão de obra nessa execução. Vocês concordam que nessa obra, que nesse tipo de obra, nós temos um risco de acidente com trabalho em altura? Então, risco de acidente com trabalho em altura. Pessoal, acidente em obra é a pior situação que você pode ter, com certeza. Porque você tá sendo responsável por todo mundo que está lá. Não é? Você até responde juridicamente por todo mundo que está trabalhando. Então, você tem que evitar 100% uma possibilidade de ter um acidente numa obra como essa. Então, por exemplo, esse trabalho em altura, igual eles vão trabalhar aqui, eles geralmente sobem em cima dos perfis aqui, por exemplo, das tesouras. Eles sobem para poder montar as telhas. Então, o cinto de segurança, por exemplo, é um EPI extremamente necessário, né? Então, não tem como você aceitar, por exemplo, que um operário suba aqui sem o cinto de segurança. E, querendo ou não, não deixa de ser um risco, né, um acidente. Então, você pode sim ter um acidente com trabalho em altura numa obra como essa. O que já leva a você aqui considerar como um risco. E aí, pessoal, mais algum? Pessoal, pensando que nós estamos num povoado e nós não sabemos aqui como está a questão da energia, nós também temos aqui um risco de queda de energia. Tá bem? Então, nós não sabemos, nós não conhecemos ainda o local, mas nós já sabemos que em relação à energia elétrica, na zona rural já não é de tão fácil acesso à zona urbana e até de qualidade. Então, eu vou colocar aqui como mais um risco, tá bem? Eu vou estar colocando aqui como mais um risco, o risco de queda de energia. E onde é que a gente utiliza a energia aqui, por exemplo? Desde o início, vamos supor, numa própria concretagem aqui, a gente quer utilizar uma betoneira, a gente precisa ligar na energia, né? O trabalho do dia a dia aqui vai estar precisando sempre estar utilizando energia. Então, eu vou colocar aqui como mais um risco. Risco de queda de energia. Tá bem? O que mais, pessoal? A gente pode estar pensando aqui. Poderia ter algum risco na escassez de água também, devido ao local ser rural? Poderia, com certeza. Então, mais um ponto importante. Sem água, a gente não faz concreto, né? Então, é um risco que nós estamos correndo também. Risco de falta de água. O que mais, pessoal? A gente pode estar Professor, imaginando. nesse caso da obra, tipo, você tem que ter uma licença para fazer a obra, né? Teria algum,
Isso entraria o risco da licença ser suspensa e você ter que parar a obra no meio do caminho, ou algo assim? Olha, geralmente não, porque assim, numa obra como essa, eu já até expliquei em alguma aula aqui, não estou lembrado qual foi. O que é de documento que nós temos aqui? Nós temos dois órgãos que podem fiscalizar uma obra como essa: Prefeitura e CREA. Então, para o CREA, nós temos a ART, que é o documento que o engenheiro emite, não é, dizendo que ele é o responsável pela obra. Para a Prefeitura, nós temos três pontos importantes, que é a documentação do terreno, no caso, uma escritura ou comprovante ou recibo de compra e venda, não é, que é um documento que o proprietário tem que ter, o documento do CREA, também a ART, e os projetos, tá bem? Eu vou colocar assim como um risco. Eu vou colocar assim como um risco aqui, porque é muito comum, na verdade, na nossa região, o pessoal começar a obra sem ter tanto a ART, não é, o documento do CREA, como o alvará de construção da prefeitura. Então, eu vou colocar aqui como risco. Deixa eu ver como é que eu vou escrever esse risco aqui. Risco de atraso na documentação de regularização. Então, o que é que pode ocasionar uma demora e tudo? Pode ocasionar realmente uma fiscalização maior por parte da prefeitura, que, num caso mais extremo, pode embargar a obra, sim. Então, num caso extremo, pode embargar a obra. Tá bem? Então, realmente, vamos considerar como um risco. Então, lembrem, documentos de obra. Deixa eu colocar aqui, rapidinho, só para vocês. Documentos e órgãos. Temos CREA, que o documento é ART. Esse documento aqui é emitido por nós, engenheiros civis, no sistema do CREA, no qual vai dizer quem é o responsável pela obra. E o outro órgão é a prefeitura. Então, a prefeitura, ela entra através do alvará de construção. A prefeitura, ela entra através do alvará de construção. Então, o que é que a prefeitura precisa, o que é que a prefeitura pede para que você faça a obra tranquilamente? Ela pede que você já tenha o alvará, que é emitido pela prefeitura. E quais são os documentos que você precisa entregar à prefeitura para você ter o alvará? Então, são três. É a própria ART, é o documento aqui do CREA, é um recibo de compra e venda ou do terreno. Esse documento é o proprietário que tem que entregar, e uma gama de projetos. Esses projetos, na verdade, cada prefeitura tem o seu, tem a sua lista de projetos, de plantas. Aqui na prefeitura de Irecê, por exemplo, são 7 tipos de plantas que ela pede numa obra: planta baixa, planta de cobertura, fachada, planta de corte, planta de localização e planta de situação da obra no terreno, e planta de fossa e sumidouro. Então, geralmente, esses projetos, tanto os arquitetos que já fazem aqui o projeto arquitetônico, como nós, engenheiros civis, nós podemos fazer. Porém, na maioria dos casos, os próprios arquitetos já entregam essa gama de projetos, né, e de plantas para poder você dar entrada na prefeitura. Então, aqui com esses 3 documentos, ART, documento do terreno e projetos, a gente consegue o alvará de construção. Então, você, numa obra com o alvará de construção e com a ART, nenhum órgão pode te multar. Você vai estar amparado quanto ao CREA e você vai estar amparado quanto à prefeitura. Então, você vai estar ok para trabalhar. Então, como o Júlio falou aqui,
nós temos aqui um risco de não estar com essa documentação toda pronta e poder atrasar no alvará, por exemplo, né? O que pode acarretar em multa. Tá bem? Então, não deixa de ser um risco. Beleza. Eu fiz essa observação aqui. Eu vou tirar ela daqui, porque senão vai atrapalhar aqui o nosso pensamento. Pronto. E aí, pessoal, mais algum? Tem como mensurar algum tipo de risco positivo nessa obra? Tem. Vamos analisar o momento em que estamos passando. A gente vai construir essa obra aqui. Eu acabei não colocando aqui, mas vamos supor. Vamos supor que a gente vai iniciar essa obra daqui a um mês. Qual o risco positivo que nós podemos ter com o momento no qual estamos vivendo? Vocês pensam, realmente não são muitos, né? Mas tem um risco aqui que pode acontecer, que é, por exemplo, a queda do preço do cimento. Por quê? O cimento, ele já vem em alta desde o início da pandemia e ele já estabilizou. O cimento, há um ano atrás, você comprava ele aqui em Irecê a R$23, R$24, R$25 um saco de cimento. Hoje, você está comprando a R$32, R$33, R$34. E já está há um certo tempo nesse nível aí. R$32, R$33. 34 por aí. E já está também começando a demonstrar que ele vai abaixar o preço. Tem algumas lojas e algumas distribuidoras que já começaram a dar o primeiro sinal de recuo no preço. Já começaram a descer R$1 ou R$2. Então, nós corremos o risco, um risco positivo, de comprar o cimento mais barato. Cimento é um dos materiais que a gente mais gasta numa obra como essa daqui. Porque só no contrapiso aqui você vai utilizar uma quantidade enorme mesmo de cimento, né, no nosso concreto aqui do contrapiso. Então, na verdade, cada real, cada R$2 aí que você tem de desconto, quando você vai somar quantos sacos você vai utilizar nessa obra, você tem sim um desconto considerável. Tá bem? Então, eu vou colocar aqui esse risco de queda do cimento. Mais um, pessoal. Lembrem, logo no início eu coloquei uma observação aqui dizendo: a areia grossa será comprada em Jacobina. Agora, o tanto de problema que a gente pode ter. Pode chegar a uma situação de a gente não conseguir areia grossa de Jacobina. A gente pode ter essa situação por diversos motivos. Por uma questão de excesso de chuva lá, que pode atrapalhar a retirada da areia. A gente pode ter a questão aqui de diminuição realmente de caminhões que passam lá para poder pegar. Então, isso aqui pode ser algo incerto, não é algo que a gente tem essa certeza. Então, nós temos aqui um risco de falta de areia grossa jacobina. Eu vou colocar aqui mais esse risco. Tá bem? Então, temos mais um risco aqui. Vamos pensar em mais outro aí. Pessoal, o que vem primeiro? O que vai vir primeiro aqui nessa obra? Os perfis metálicos ou as telhas? Os perfis. Pronto. Isso é lógico, né? Mas assim, se numa situação como essa, as telhas chegarem primeiro que os perfis, isso não chega a ser um risco, porque nós vamos ter um material aqui aparentemente sem ter onde guardar.
Então, qual é a lógica aqui de todo o processo? É a gente montar os perfis e depois as telhas. Eu vou colocar aqui como um risco, não é? A gente está analisando aqui as piores situações, né? Então, eu vou colocar aqui como um risco a possibilidade de entrega das telhas antes dos perfis, tá bem? Pronto. Não deixa de ser um risco que nós estamos correndo, não é? O que mais, pessoal, a gente pode estar pensando aqui numa obra como essa? Pessoal, em relação à execução de galpão, tem um ponto importante que é a precisão das sapatas a serem concretadas. Ou seja, você vai ter aqui o alinhamento dos pilares, né? Os pilares, eles têm que estar alinhados para lá em cima você soldar essa tesoura em cada pilar e aí sim fazer e colocar os perfis aqui de junção e depois colocar as telhas. Então tem um ponto importante, um ponto extremamente importante em obras como essa de galpão, que é a marcação dos pilares, ou seja, que é a concretagem vai estar aterrado no local certo. Então esse é um ponto extremamente importante. Então eu vou colocar aqui, não deixa de ser um risco, o risco de erro de execução na marcação dos pilares. Tá bem? Eu vou colocar aqui como risco. Risco de erro de marcação dos pilares. Então, esse é um grande risco, porque já pensou você estar com toda a base concretada, você estando apenas com os perfis para você soldar, e você chega e a base está concretada no lugar errado. Então, não deixa de ser um risco, não é? Então, e aí, pessoal, mais alguma coisa? Acho que tá bom, né? Acho que já está de bom tamanho. Vamos analisar aqui adiante aqui as situações. Vamos lá para cada situação. O que é que nós vamos fazer aqui nessa parte analisar? Eu vou estar dividindo aqui em 3 tipos de problema: pequeno, médio e grande. Tá bem? A gente junto vai estar analisando aqui e vai dizer qual o nível do problema nessa situação. Tá bem? Vamos colocar de forma bem simples e didática. Então, pessoal, sabendo que a gente vai dividir aqui em 3 tipos de problemas: um problema pequeno, um médio e um grande. Pequeno, vamos considerar um problema bem simples de resolver e que não vai acarretar bastante aqui no desenvolver da obra. Um problema considerado grande, vamos colocar como um problema que vai prejudicar financeiramente a obra, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, a possibilidade de atraso na entrega dos perfis, vocês consideram um problema pequeno, médio ou grande? Acho que grande, né? Grande, né? Aqui a gente... Porque, assim, se você tiver com a base toda pronta e você tiver tendo o atraso na entrega dos perfis, você não continua a obra. Não é? Então, eu vou colocar aqui como um problema grande. Eu vou estar pintando aqui o quadrinho para ficar mais didático um pouco. Então, problema grande eu vou colocar de vermelho aqui. Pronto. Possibilidade de atraso na entrega das telhas.
Como é a parte mais de acabamento, talvez seja um pouco menor, não um risco médio para pequeno. Pode ser, eu concordo com você. Viu? Não vai ser o atraso das telhas, não vai ser algo que vai atrapalhar demais o seu serviço. Às vezes você, como já montou os perfis, não é? As telhas aqui você já pode considerar que seria mais simples. Vou colocar como médio também aqui, viu? O médio eu vou pintar de amarelo. Possibilidade de chuva, pessoal, aqui. Professor, aí depende, porque pode ser uma chuva de um dia, de dois, pode ser de uma semana, então é meio sazonal. Isso. Agora vamos parar para pensar. Estamos aqui no povoado de Rodagem, município de Lapão, a obra vai começar daqui a um mês, mais ou menos. Então, assim, a gente sabe que nós não estamos aqui numa época realmente de grande chuva e tudo mais, então pode até ter a possibilidade de chuva, mas é algo que não vai atrapalhar extremamente aqui a gente, pela nossa experiência e por conhecer também a região, né? Eu vou colocar como problema pequeno, tá bem? Eu vou estar colocando como problema pequeno aqui. O pequeno eu vou pintar de azul, vermelho ou verde, para ficar o sinal do semáforo aqui. Pronto. Risco de acidente com trabalho em altura. Vocês consideram pequeno, médio ou grande um problema como esse? Depende do nível de capacitação da mão de obra, não? Olha, sempre que a gente tiver falando de acidente de trabalho, nossa atenção tem que ser total, tem que ser 100%. Então eu vou colocar como um problema grande, porque caso haja um acidente numa obra como essa aqui, tanto você pode ser penalizado, ou você, como responsável da obra, você pode arcar com alguma consequência, como é algo que a gente não deseja para ninguém. Então, o risco de acidente do trabalho em altura é um problema que eu vou considerar aqui como um problema grande, tanto na parte até financeira, pelo problema jurídico que a gente pode ter, mas na parte pessoal mesmo, de vida, de saber que a gente está lidando com pessoas e que a gente não deseja, né, que ninguém sofra com um acidente. Beleza. Pessoal, risco de queda de energia. O que é que a gente pode considerar aqui? Um problema pequeno, médio ou grande? Mas depende da hora, né, professor? Que eu acho que para a montagem dessas estruturas metálicas, você tem que ter energia, né? Talvez no início não, mas depois. Isso. Eu Em vou estar média, considerando aqui como um risco médio. Por quê? É uma obra, claro que a gente vai utilizar energia, mas nós não vamos utilizar o tempo todo de energia. E caso aconteça uma queda de energia ou algum problema, é algo que a gente consegue resolver, não é? Então, por exemplo, ou até conseguindo algum gerador ou puxando de alguma propriedade próxima também. Então, é algo, não é aquele problema que você vai ser muito difícil de resolver. E também não é um problema simples, né? Não vai ser um problema pequeno. Eu vou colocar como médio aqui também. Risco de falta de água. talvez seja a mesma coisa, né? No Isso, início, mesma coisa, mesma coisa. Beleza, vamos lá. Eu vou colocar médio também aqui. Risco de atraso na documentação de regularização. Vou colocar aqui como um problema grande, porque caso algum órgão, né, por exemplo, chegue lá para fiscalizar, ele vai dar um prazo para você. Vamos supor que você não tem um alvará de construção. Ele vai te dar lá 10 dias para você regularizar. E mesmo assim você continua atrasando a documentação e tudo mais, é um momento em que, se você não resolver, sua obra pode ser embargada. E obra embargada é um grande problema, né? Então, eu vou colocar aqui como um problema grande aqui nesse caso. Risco de queda de preço de cimento. Esse é o melhor risco que a gente quer ter aqui, né? Eu vou estar até colocando aqui como pequeno, porque é um risco que também não é tão simples de acontecer e que, se acontecer, também não vai ter tanto problema para a gente.
Na verdade, vai ser solução. Risco de falta de areia grossa de Jacobina. Então, é um risco que a gente corre, não é? É um risco que a gente corre, claro. Porém, nós também sabemos que não existe só essa areia aqui, né? Aqui foi um pré-requisito, né, aqui logo no início, mas vocês vão estar vendo que no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente vai ter que ser bem flexível e trabalhar sempre com bom senso e conversando sempre com as pessoas. Então, vamos supor que a gente não consiga de jeito nenhum comprar areia grossa de Jacobina. A gente sabe que tem outros locais que a gente pode também estar comprando areia grossa. Então, é um risco, não deixa de ser um risco, só que também, caso a gente não consiga, não vai ser algo que vai impedir a execução, né? Eu vou estar colocando aqui como um risco pequeno, tá bem? Aqui para a nossa obra. Possibilidade de entrega das telhas antes dos perfis. O problema seria só no armazenamento, não no material. Justamente. Justamente. Aqui agora, essa palavra armazenamento, nós vamos utilizar aqui, ó, nessa coluna aqui, que a gente já diz atuar, que é o que é que a gente vai fazer para tentar prever. Mas como análise de risco entre pequeno, médio e grande, eu vou estar colocando aqui como médio. É um problema médio porque não é tão simples, porque a gente está lidando com material que é caro, e se a gente perder ou for roubado, vai ser um prejuízo grande. E também não é um problema muito grande, porque ele vai ser facilmente resolvido aqui. Risco de erro de marcação dos pilares. Vamos supor, caso a equipe erre na marcação de um pilar, é um problema pequeno, médio ou grande aí? É um pepino, eu acho, não? Oi? É um pepino grande, não? E dos grandes mesmo. Se tivesse como colocar um preto aqui, eu colocava aqui. Seria acima de um problema grande. É um problema enorme mesmo. Então aqui, atenção total. Beleza. Estamos analisando aqui os riscos. Como é que a gente vai estar atuando em cada risco desse aqui? Você é engenheiro, você está lá como responsável da obra. Então, como é que a gente vai estar atuando em cada risco desse? Então, o primeiro risco aqui, possibilidade de atraso na entrega dos perfis. Eu vou até aumentar aqui essa linha aqui. Considerando, pessoal, essa possibilidade de atraso na entrega dos perfis, como é que a gente pode atuar? A gente pode atuar aqui comprando antecipadamente, não é? Então, não deixa de ser uma atuação aqui para esse risco. Se nós temos aqui a possibilidade de atraso na entrega dos perfis, comprando antecipadamente, o que é que a gente pode fazer também em relação a esse ponto? A gente pode estar estudando sobre o fornecedor e vendo qual é o histórico dele, né? Então, vou colocar aqui análise do histórico do fornecedor. Vamos supor, você foi lá contratado, né? O proprietário falou que vai entregar, que vai comprar os perfis em Feira de Santana, e é interessante você, como gestor, você conhecer o fornecedor. Então, é interessante você fazer uma análise aí do histórico do fornecedor. É um fornecedor que sempre atrasa? É um fornecedor que, vamos supor, numa situação como essa daqui, você procura saber de alguém que já comprou dele. E aí, houve atraso? Como foi a entrega desse material? Então não trata-se de você fazer aqui uma análise, né, para você já antecipar aos problemas. Então, são dois pontos aqui que podemos atuar em relação a essa possibilidade, né? Comprando antecipadamente, a gente sabendo aqui que pode atrasar, e a gente também fazendo uma análise do fornecedor. Vamos supor que é um fornecedor que ele é muito mal visto aqui na nossa região.
Então, você, como gestor, você deve, pelo menos, orientar o proprietário a respeito disso. E, caso ele realmente queira comprar nele, você alertar e avisar na possibilidade do atraso, né? Então, não deixa de ser um risco aqui. Possibilidade de atraso na entrega das telhas, vou colocar o mesmo, né? Então, não deixa de ser o mesmo. Você pode resolver, entre aspas, esse risco, comprando antecipadamente e fazendo uma análise também do histórico. Em relação à chuva, pessoal, o que é que a gente pode estar fazendo aqui? O que é que a gente pode estar atuando? Aí acho que é armazenagem também, né? Correto? De todos os materiais. Isso. Agora, em relação exatamente à chuva, então a Só gente pode... Oi? eu acho assim que você deveria, no caso, a gente poderia ver qual era a data, mais ou menos, que chovia mais, para tentar começar a obra numa época boa, entendeu? Que não Isso. tivesse muito histórico de chuva. Então, o que é que a gente pode estar fazendo em relação à chuva aqui? A gente pode estar atento em relação às previsões, né? Por exemplo. Então, aqui, em relação à chuva, o que é que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar sempre atento em relação às previsões que nós temos aqui de chuva. Então, em relação a esse tipo de problema, eu vou colocar simplesmente isso aqui. Vou colocar aqui. Tá atento às previsões. Pronto. Deixa eu ver aqui, acho que tem alguém querendo entrar. Não. Então, aqui, está atento às previsões. Risco de acidente com trabalho em altura. Olha que é um problema dos grandes. O que é que a gente pode estar fazendo aqui? Eu acho, professor, que deveria, não sei, dar um curso de NR35, eu acho, né? Que é o curso que dá para trabalhar em altura. Tentar, Isso, pelo menos, habilitar o pessoal. E também questão de EPI, né? Fornecer para eles os EPI certos para... justamente. Primeiro ponto principal, fornecimento de EPI. Equipamento de proteção individual. Então, se você vai ter um trabalho em altura, você, antes de iniciar a obra, você já sabe que tem um trabalho em altura. Você já sabe que tem um risco de acidente com trabalho em altura, então já vale a pena você estar comprando o EPI. Né? É uma coisa que você vai utilizar. Para quê? Para você não deixar para comprar o EPI no dia que o rapaz estiver lá em cima e você vê pela primeira vez ele lá em cima sem EPI. Então, é para isso, pessoal, que a gente está estudando, que a gente estuda aqui gerenciamento de riscos. É para isso que você, gestor e engenheiro civil, é contratado. Para prever situações, né, para você estar prevendo situações e resolvendo elas antecipadamente. Lembrem sempre, tentem resolver os problemas antecipadamente, porque vão surgir outros problemas que nós não podemos prever. Infelizmente, a gente não consegue prever tudo que vai acontecer, mas a gente tem que saber alguns problemas que irão surgir que são óbvios, né? Que para o nosso trabalho aqui é essencial. Então é isso. Então, risco de acidente com trabalho em altura, o que é que a gente pode estar fazendo aqui? A gente vai atuar fornecimento de EPI. Tem mais alguma coisa? A princípio, sim, né, pessoal? Vou colocar aqui simplesmente fornecimento de EPI. Até então. Quando a gente tiver em monitorar, eu vou falar uma outra coisa. Então, aqui, risco de queda de energia. O que é que a gente pode estar fazendo aqui antes disso acontecer? Pensem aí. Talvez um gerador. Isso. A gente pode, por exemplo, talvez não precise comprar um gerador, porque talvez lá tenha energia, a gente não sabe a situação. Mas eu vou colocar aqui, entre aspas, um gerador reserva. O que é que quer dizer reserva? É se por acaso faltar, você já saber, por exemplo, onde alugar, ou onde pegar emprestado, ou onde resolver esse problema. Então, um gerador reserva, isso que eu estou querendo dizer, é nesse sentido, de que se caso faltar,
você saber onde procurar, você saber onde vai ter um gerador. Então, por exemplo, aqui, antecipadamente aqui no planejamento da obra, você já pode procurar saber onde você pode alugar um gerador, onde você pode pegar emprestado, se você conhece alguém que pode te emprestar, ou se você conhece alguém que pode até negociar antes, ou algo do tipo. Mas é algo que a gente tem que pensar antes. Outro ponto aqui que a gente também pode estar pensando em relação à energia é analisar a vizinhança, né? E ver de onde é que a gente poderia puxar uma energia próxima também. Então, eu vou colocar aqui uma análise da vizinhança. Beleza? Então, a gente pode estar procurando aqui, talvez tenha um vizinho do lado que tem energia fácil, né, que você pode puxar dela, por exemplo. Né? Então, é um ponto importante aqui. Tá bem? Em relação à falta de água, pessoal, o que é que a gente pode estar prevendo aqui para resolver caso falte água nessa obra aqui? Um pipa, né? Caminhão-pipa. Isso, justamente. Então, do mesmo jeito que eu coloquei gerador reserva, eu vou colocar aqui, ó, caminhão-pipa reserva, que é, caso falte água, eu já conheço ali fulano que pode fornecer água para a gente. Então, eu já deixo aqui de reserva um caminhão-pipa para isso. Beleza. Outro problema grande aqui, pessoal, risco de atraso na documentação de regularização. O que é que a gente pode estar prevendo aqui? E tentando resolver. A gente pode aqui estar logo desde o início cobrando toda a documentação do proprietário e caso ele não tenha feito, começar a fazer, não é? Então tentar adiantar ao máximo toda a documentação desde agora. Agora que eu digo é o planejamento. Faz o planejamento que estamos. Então eu vou colocar aqui adiantar ao máximo e cobrar do proprietário no caso aqui do proprietário que ele vai ter que nos fornecer aquele documento que eu falei, ou recibo de compra e venda ou escritura. Vou colocar aqui documentos necessários. Pronto, então a gente pode adiantar ao máximo a documentação. Por que adiantar? A gente sabe que se por acaso a gente não fornecer, é um problema grande aqui na nossa obra. E aí, risco de queda de preço de cimento. Esse aqui é deixar acontecer, né? Isso aqui a gente não tem muito o que fazer não. Aqui é um risco positivo que a gente encontrou aqui. Então é um risco que se acontecer a gente só tem que agradecer e comprar. Então eu não vou nem colocar nada aqui que a gente vai atuar. Beleza? Risco de falta de areia grossa de Jacobina. Se informar com mais fornecedores da areia grossa na região. Isso. Primeiramente, o que é que acontece? A areia grossa, ela pode ser armazenada a céu aberto, não é? Então, o que é que pode acontecer? A gente pode tentar comprar logo. Porque a areia, o que é que acontece? A areia grossa é um material que ninguém vai roubar. Ninguém vai chegar com um caminhão ou com um carro maior e roubar a areia, por mais que seja na zona rural. Então, tendo essa possibilidade de faltar areia grossa lá em Jacobina, o que é que a gente pode fazer? Comprar antecipadamente, né? E também pensar naquela última possibilidade de, caso não tenha de jeito nenhum em Jacobina, então procurar um outro local que forneça, né? Pessoal, vocês estão percebendo aqui que o gerenciamento, quando você coloca tudo numa planilha, quando você anota tudo que pode acontecer, primeiro, te traz uma segurança, né, que você está gerenciando a obra, te traz uma ideia global do que está acontecendo, não é?
te traz uma ideia mais global aqui dos riscos. Olha que a gente está aqui gerenciando os riscos, somente os riscos de um projeto. Né? A gente também pode estar fazendo planilha de orçamento, de prazo de execução, de valores que estão sendo gastos e tudo mais. Planejamento, quanto tempo a gente acha que vai durar a obra. Então, à medida que a gente vai estar sempre anotando e deixando isso de forma organizada, vai trazendo uma certa segurança. Imagine que você, quando acontecer os problemas, você já se antecipou. Então, já pensou, logo na hora de iniciar a obra, faltar areia grossa? E aí, o que você vai fazer? Então, aqui, como você já se antecipou e você colocou que é um risco faltar areia grossa, você já compra antecipadamente. Então, você já resolve o problema antes de acontecer. E caso, por exemplo, não tenha areia grossa em Jacobina de jeito nenhum, você já procura um outro local. Então, é isso que o gerenciamento de risco te traz, essa segurança. E, na verdade, o gerenciamento de risco é você resolver o problema antes de acontecer. Então, antes do problema acontecer, você já está resolvendo. É isso que está acontecendo. Então, vamos lá. Possibilidade de entrega das telhas antes dos perfis. O que é que a gente pode imaginar aqui? O que é que a gente pode fazer? Eu providenciar um lugar para poder guardar. Justamente. Esse aqui não tem muito o que fazer, não. Então, providenciar local de armazenamento. Então, é simples, né? Se por acaso chegou a telha antes, então o que acontece? Você já tem que ter em mente um local, ou na vizinhança, ou em Lapão, ou num lugar mais próximo, para poder guardar e utilizar na época certa. E você não vai deixar a céu aberto, né? Então, e o último erro aqui, o último risco, que é um risco grande. Veja que, por isso que é bom a gente estar com as cores aqui, porque quando chega no vermelho a gente dá mais atenção ainda. Então, um risco como esse aqui, um risco de erro de marcação dos pilares, o que é que a gente pode estar fornecendo aqui? Então, eu vou colocar aqui por experiência própria. O que é que a gente pode estar fazendo aqui para tentar já antecipar um problema como esse? A gente pode entregar uma planta de locação dos pilares para quem vai executar. Então, geralmente, você tem planta baixa, planta de cobertura e tudo mais. Às vezes, não tem uma planta de marcação dos pilares. Então, você entregar uma planta de marcação dos pilares, até mesmo feito à mão, um croquis, de forma simples e precisa, você já está resolvendo esse problema antes de acontecer. Então, eu vou colocar aqui, entregar planta de locação pilares, e vou colocar aqui, com fácil entendimento. Entendimento. Vocês têm que ter em mente, pessoal, que nas plantas, nos projetos, você não precisa, quanto mais simples for, quanto mais fácil for de quem for executar, visualizar, melhor. Às vezes, se você colocar informação demais, muita informação que nem precisava ter, quem vai executar e está lá olhando a planta, a pessoa pode se confundir e pode acontecer um erro de execução. Então, quanto mais simples for, com fácil entendimento, e você entregar essa planta de locação aqui, a chance de acontecer um erro já é bem menor. Né? Então, é algo que você já pode se antecipar e já entregar algo mais simples. Então, tá vendo, pessoal? Nem começou a obra, a gente já está vendo que pode acontecer vários problemas e a gente já está gerenciando os riscos. Tá bem? Então, aqui a gente já identificou, analisou, atuou e monitorar. Aqui, monitorar, o próprio nome já está dizendo. Não é? E aí, o que é que a gente pode estar fazendo aqui para monitorar? Por exemplo, vou passar logo adiante para esse aqui. Em relação a risco de acidente com trabalho em altura. Então, como é que a gente pode estar monitorando isso aí? Fazendo, por exemplo, uma fiscalização mais efetiva, né? Vamos supor, mesmo que você
não esteja na obra o tempo todo, você eleger alguém lá para estar sendo responsável por isso. E alguém para estar pegando no pé de todo mundo para, só sobe com cinto de segurança. Sem cinto não sobe de jeito nenhum. Então, quando a gente diz aqui monitorar, é isso, né? O que a gente vai estar fazendo agora no decorrer da execução. Então, vou estar colocando aqui fiscalização mais efetiva. Como é que a gente pode estar monitorando aqui possibilidade de chuva? Do mesmo jeito, né? Estar atento às previsões. Não tem muito o que fazer, não. A gente monitora nesse sentido. Na possibilidade de atraso na entrega dos perfis e das telhas. Não é? Como é que a gente pode estar monitorando, por exemplo, essa possibilidade? Entrando sempre em contato. Vamos supor, a obra já começou. E aí já começamos a obra, estamos na base, aqui na fundação. Então, como é que a gente vai estar monitorando esse risco? Por exemplo, eu acho que simplesmente entrando em contato com os fornecedores, né, e estando sempre alinhados com ele. Né? Então, eu vou estar colocando aqui com fornecedores. Os dois. Risco de queda de energia. Então, aqui a gente já previu o que pode acontecer, né? Então, aqui o monitorar não tem muito que a gente pode estar fazendo, não. Aqui a gente só... O que a gente pode estar monitorando, por exemplo? Observar se está tendo pequenas quedas de energia, né? Eu acho que pode ser algo que a gente pode estar monitorando. Por exemplo, já começou a obra. Você chega lá, você pergunta para o pessoal, e aí, pessoal, como é que está aqui a energia? Está tendo queda? Teve algum problema? Está normal? Né? Então, vou colocar aqui como observar se houve queda. Do mesmo jeito para a água. Né? Então, vamos supor que esteja utilizando água lá e a gente vai estar observando também se houve falta de água. Né? Monitorar são atividades que você vai estar fazendo no momento da execução. Aqui a gente está prevendo e já resolvendo, e aqui a gente está monitorando já no momento da execução. Né? Então, como eu falei, você chega lá na obra e pergunta: e aí, pessoal, em relação à água, está faltando, está tendo problema? Se estiver faltando muito, você já tem aqui a solução. Você já tem a carta na manga aqui. Mas para isso você precisa estar monitorando, para ver se vai realmente fazer. Então, risco de atraso na documentação, não é? Vamos supor, e como estamos aqui na execução, é realmente ter logo os documentos, né? Então, o que a gente tem que fazer é resolver logo mesmo e já estar com os documentos em mãos. Não é? Então, como é que eu posso colocar aqui? Adiantar ao máximo, cobrar dos proprietários os documentos. Eu vou colocar aqui, emitir de imediato. Então, é algo que você já tem que ter na obra, né, durante a obra. Caso não tenha, algo que tem que ser, e aqui no caso é um problema urgente. O risco de queda do preço do cimento, né, você... Opa, escrevi errado aqui, observar. O risco de queda do preço do cimento. Pronto, você está lá na obra, então o que é que você pode estar fazendo aqui? Você pode estar entrando em contato com fornecedores, né? Para estar vendo como é que está o preço do cimento. Você previu aqui que pode reduzir. Eu vou colocar aqui, entrar em contato com fornecedores. Risco de falta de areia grossa em Jacobina. Então, a princípio, ela já tem que estar lá, né? Já começou a obra. E se não tiver, tentar resolver de uma maneira mais rápida possível. Então, como já começou aqui, eu vou colocar aqui também, resolver de imediato.
Possibilidade de entrega das telhas antes dos perfis, né? Então, o que é que a gente pode estar monitorando aqui? Justamente o alinhamento com os fornecedores, né? A gente pode estar sempre em contato com eles e vendo como é que está o prazo de entrega. Vou colocar aqui de novo, alinhamento com fornecedores. E o risco de erro de marcação do pilar, né? O que é que a gente pode estar monitorando? Fiscalização. É você realmente fiscalizar, você ir durante a execução da fundação e verificar, e realmente medir, conferir, não é? Então é algo que a fiscalização tem que resolver antes de que finalize a fundação. Eu vou colocar aqui, deixar a fiscalização mais efetiva. Tá bem, pessoal? E aí, pessoal, o que é que vocês acharam aqui de um estudo de caso como esse aqui? Logo no início, eu acho que quando eu falei aqui que a gente vai estar estudando a construção de um galpão, a gente não imagina muita coisa. Mas o que é que a gente fez aqui? Ok, o que é que a gente fez aqui? A gente fez um brainstorm, a gente conversou e fez uma tempestade de ideias aqui, né, igual o nome diz, e já tentou prever situações que podem acontecer, né, numa execução de uma obra. Então é isso, pessoal. O gerenciamento de risco, ele te traz isso, te traz você se antecipar aos problemas. Então você já tem a solução dos problemas, né, antes de acontecer, e você também tem as suas tarefas aqui, o que você vai fazer durante a execução, no monitoramento. Então todo risco tem isso aqui, ó. Todo risco você identifica, analisa, atua e monitora. Todo risco. Então você tem essas 4 etapas. Tá bem? Pessoal, alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa a falar a respeito dessa aula? Vocês gostaram? Como é que foi aí? Conseguiram realmente ter uma ideia de gerenciamento de uma obra? Me dê um feedback aqui, por favor. Achei bem prático, bem massa. Muito prático, professor. Lembre que eu falei com vocês em relação ao Excel, né? Então, o máximo que puder utilizar de Excel, vocês utilizem, vocês organizem a obra de vocês, né? A gente aqui só está falando de riscos, né? A gente ainda vai estar estudando aqui de prazos e tudo mais aqui dos projetos, mas o Excel é algo que vai te ajudar demais mesmo na execução. A gente está aqui só com uma planilha, né? Só que nessa mesma planilha aqui, a gente pode abrir várias, tá vendo? Esse maisinho aqui, a gente abre mais. Então aqui, num documento só, nesse documento aqui, você pode ter várias planilhas, tá bem? Então, por exemplo, você pode ter essa planilha aqui, número 1, e você chamar aqui de gerenciamento de riscos. Você tem essa planilha aqui de gerenciamento de riscos. Você pode ter uma planilha aqui de prazos de execução. Você pode ter uma planilha aqui de orçamentos, que você está vendo com fornecedores. Então, você tem uma gama de liberdade aqui enorme aqui no Excel para você poder gerenciar a sua obra. Tá bem? No Excel, pessoal, quanto mais cores você coloca, tudo mais, você deixa ela mais dinâmica, você deixa a planilha mais dinâmica e mais fácil de você resolver de maneira mais rápida. Por exemplo, imagine você estar com várias planilhas aqui. Você fala, não, vou lá na planilha de gerenciamento de riscos, vou dar uma olhada rápida aqui. Então, se você tivesse que olhar só 4 itens aqui dessa lista, você olharia logo os principais, né? Você já definiu aqui quais são os grandes problemas aqui. Então, se você tiver que resolver 4 problemas desse aqui, você resolve logo os principais, né? Então, também você já dá prioridade nos principais. Então, vamos supor que você analisa aqui e já tente resolver, primeiramente, esses problemas aqui de vermelho, por exemplo, não é? Então, isso te traz uma praticidade muito grande. Então, vamos supor aqui um problema que foi resolvido também. Vamos supor que você já comprou areia grossa de Jacobina. Você chega aqui, seleciona e exclui, né?
você pode tirar essa linha aqui, já não é mais um risco, por exemplo, para você não ficar acumulando muito assunto aqui. Então é isso, pessoal. A gente vai estar encerrando a nossa aula aqui hoje e o que é que eu quero? O que é que eu quero de vocês aqui? Semana que vem nós teremos a nossa prova, tá bem? Então a nossa prova vai ser, deixa eu abrir aqui o livro para vocês entenderem aqui. Pronto. A nossa prova vai ser semana que vem. Como eu falei com vocês, eu forneço a prova aqui, vou fornecer no horário da aula, né? Quarta-feira, 7 horas. E vocês vão ter 24 horas para resolver e me mandar por e-mail. Então, quais são os assuntos da nossa aula? Unidade 1 e 2. Isso aqui, ó. Unidade 1 e 2, as 6 sessões. Sessão 1.1 até a sessão 2.3. Tá bem? O que é que acontece? Eu ainda tenho mais 600 pontos para dar para vocês aqui em relação à atividade 01. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pontuar, né? Vou dar 600 pontos para quem, até no horário da nossa aula da semana que vem, para quem acessar o AVA. O que eu digo acessar é fazer tudo. É web aula, pré-aula, pós-aula, as questões, tudo. Da primeira unidade até o final da segunda. Então, tudo que tiver do final da sessão 2.3 para trás, tudo isso aqui de acesso ao AVA, eu tenho acesso aqui, né? O que vocês estão acessando, na verdade. Aí, o que vocês fizerem, eu tenho aqui. Tem como ter esse controle. Então, assim, o acesso ao AVA até o final da sessão 2.3, até a semana que vem, vai estar valendo aqui os 600 pontos. Tá bem? Os 600 pontos da atividade. E nós teremos também a nossa prova. Então, ou seja, como vocês têm que estudar, vocês, no mínimo, têm que entrar no AVA e acessar para estudar. Então, já vai estar sendo pontuado aí, esses 600 pontos no acesso. E vocês já aproveitam e estudam para a prova. Tá bem, pessoal? Tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Ô, professor, o senhor lançou aquela nota minha, que lembra que eu tive um probleminha no AVA e ficou pendente. O senhor pontuou pela primeira vez, né? Quem fizesse as coisas do AVA lá. Você conseguiu, tipo, lançar? Não sei se deu certo. Isso. Eu lancei. Se você puder depois, me dê manda uma mensagem depois no WhatsApp aqui, só para eu lembrar e eu entrar aqui no AVA novamente, para conferir, viu? Ah, tá certo. Beleza. Pronto. Então, pessoal, tenham todos uma boa noite, bom descanso e até semana que vem com a nossa prova aqui, viu? Boa noite, professor. Tchau. Boa noite. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Boa noite.